Pois bem, vamos iniciar então a nossa aula de Apocalipse. No resumo que eu passei para vocês, eu parei na página 8. Né? Estamos estudando o capítulo 5, o versículo 11. No livro 2 de Apocalipse, estamos na página 34. Livro 2 de Apocalipse, página 34. Pois bem, o capítulo 11, ele é o momento em que o livro é aberto. Eu expliquei para vocês que esse livro, ele representa as armas que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Isso vai acontecer principalmente durante a grande tribulação. Eu falei para vocês que a interpretação da Assembleia de Deus e a interpretação dos anabatistas na história é que o Apocalipse, uma grande parte dele, acontece dentro da grande tribulação. Eu falei para vocês que na interpretação da igreja, até o capítulo 3, que é a era da igreja, até o capítulo 3, a igreja verá aqui na Terra. Nessa interpretação, o período que nós estamos vivendo é a era de Laodiceia. Estão vivendo a última igreja, uma igreja que, segundo o Apocalipse, o padrão desse período, Jesus estaria até do lado de fora da igreja, batendo na porta, tentando entrar. Eis que estou à porta e bato. Então, é um período de uma igreja descrita realmente vivendo uma grande dificuldade espiritual. Ok? E após terminar a era da igreja, então vai começar a grande tribulação, e a partir do capítulo 5, 6, né, mas principalmente o capítulo 4 começam as revelações depois da era da igreja. Mas principalmente no capítulo 5, 6, quando forem abertos os selos, nós veremos que pelo menos a partir do segundo selo, a interpretação geral é que ele acontece dentro da grande tribulação, ou seja, a igreja não verá o segundo selo ser aberto. O primeiro selo, eu vou apresentar as interpretações para vocês, tá ok? Mas o primeiro selo, eu já adianto que na minha interpretação, ele já foi aberto. O primeiro selo, ele já foi aberto. Mas ele vai operacionalizar, vamos dizer, também durante a grande tribulação. Ok? Mas a grande parte do Apocalipse ocorre dentro da grande tribulação. E como exemplo, para mostrar para vocês que essa interpretação é confiável, eu falei para vocês que em 1938 chegou aqui no Brasil um missionário das Assembleias de Deus, um missionário cristão, ok, chamado Lourenço Ouço. Eu estou falando cristão porque era muito difícil você identificar por nome. Antes não existia Assembleia de Deus, existia o nome normalmente igrejas batistas, Igreja Batista Independente ou Igreja simplesmente Batista, que eram as igrejas batistas suecas. O missionário Lourenço Ouço, por exemplo, que eu conheci, ele era sueco. Vieram para os Estados Unidos para trabalho, como Gunnar Wingre também, a família do Lourenço Ouço veio, e dos Estados Unidos ele veio para o Brasil. Mas eles são dessa igreja batista sueca. A Assembleia de Deus é uma igreja batista porque batiza adultos. Todas as igrejas que batizam adultos, na história, eles eram chamados de anabatistas ou batistas. Então, esse missionário, quando chegou no Brasil, em 1938, o material didático que ele trazia, para você ver como a nossa escatologia é confiável, o material didático que ele trazia dizia que Israel voltaria para a terra de Canaã.
seria restaurado como nação, se desenvolveria, construiria um templo, e num determinado momento ela seria enganada pelo anticristo e faria uma aliança com o anticristo. Mas principalmente naquele momento eles diziam que Israel voltaria para a terra de Canaã e se desenvolveria como uma nação importante no mundo. Naquele momento, Mussolini tinha acabado de tirar o direito dos judeus de cidadania na Itália, e logo depois Adolf Hitler começa uma perseguição feroz aos judeus. E os pregadores aqui dizendo, ó, Israel voltará para a terra de Canaã e vai se desenvolver como nação. Então, parecia uma pregação contraditória, enquanto outras escatologias, praticamente só existe duas escatologias. Essa que diz que Israel, existe um plano futuro para Israel, e aquela que diz que não existe plano futuro para Israel, Jesus não vai reinar aqui na terra sobre Israel. É a escatologia católica e protestante. Então, se você for olhar para essas escatologias, qual você dirá que é uma escatologia confiável? É claro que é a escatologia da Assembleia de Deus, porque 77 anos depois, nós estamos vendo, 77 anos depois que Israel voltou para a terra de Canaã e recebeu independência. Mas se nós formos considerar 38, ou seja, já seriam aí mais de 80 anos, né? Seriam 87 anos para Israel, desde que Lourenço Ouço chegou no Brasil e pregava essa mensagem. Em 1938, quando começou a perseguição aos judeus na Europa. Isso é muito significativo. Em cerca de 80 anos, falando em número redondo, nós vimos a mensagem dos missionários cristãos da Igreja Batista Sueca, a mensagem deles se cumpriu. E mais, o momento que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca, essa mensagem está se cumprindo. Porque nós estamos vendo, nesse momento que nós estamos tendo aula, dia 24 de setembro de 2025, a Organização das Nações Unidas, ou seja, o mundo está unido nos Estados Unidos, no local que eu digo para vocês que, no meu entender, é hoje o trono da besta, porque todo aquele império romano que foi esfacelado, ele está lá nos Estados Unidos hoje. Tanto que Júpiter Capitolino, que era o nome da divindade que os romanos adoravam, não? Essa divindade Júpiter Capitolino, o local onde ele era adorado era chamado de, lá em Roma, nos dias do Novo Testamento, o local que Júpiter era adorado era chamado de Capitólio. Onde que está o Capitólio hoje? Nos Estados Unidos. Então eu tenho dito para vocês que os Estados Unidos, ele é muito provavelmente o trono da besta hoje. É a nação mais poderosa do mundo. Eles têm o mesmo símbolo que a besta, o Império Romano, né? A besta tinha lá nos dias do Novo Testamento, que é a águia. E mais, esse país ele foi organizado pelo satanismo maçônico. Isso é provado na história. E eu tenho dito para vocês que o satanismo maçônico muito provavelmente será o local onde o anticristo chegará para governar o mundo. Por quê? Porque a maçonaria ela é agnóstica e ela muito provavelmente vem daqueles judeus satanistas, filhos de Salomão com as mulheres pagãs, e eles fizeram um pacto para se assentar no trono de Davi, já que eles eram descendentes de Davi, né? Só que eram pagãos. Então a maçonaria tudo indica que essa é a história dela. Inclusive ela diz isso, que ela surgiu lá nos dias de Salomão. Então tudo indica que essa é a história da maçonaria. Então você tem um país que foi dominado pela maçonaria. E qual o outro lado que você tem no mundo hoje? É a esquerda. Os comunistas são esquerdistas também, vamos considerar assim, tudo faz parte da esquerda. A esquerda do Brasil ela é super simpática ao comunismo. Tá bom? Okay? Pois bem, como nasceu a esquerda? Ela nasceu também da maçonaria na Revolução Francesa.
Então, o que nós estamos vendo hoje lá, e tem uma pessoa de destaque lá, que é o Emmanuel Macron, né, o presidente da França. Então está ele lá e o Donald Trump e outros aliados discutindo o futuro do mundo. Muito provavelmente, esses indivíduos estão discutindo o quê? Uma paz para o mundo, uma paz para Israel. No discurso do Donald Trump ontem, dia 23, se vocês ouviram, ele criticou a ONU, dizendo que a ONU tem um discurso que não traz paz para o mundo. E ele disse que conseguiu acabar com 7 guerras no mundo. Então, o que está acontecendo no mundo é o que a Igreja de Jesus sempre falou. E eu venho falando isso com vocês há algumas semanas, e hoje exatamente é um dia especial, né? Hoje é um dia especial, e hoje também, no calendário judaico, é o último dia da comemoração deles, do dia da trombeta, né? Começou no dia 22, às 18 horas, todo dia 23, e hoje também, dia 24, é o último dia da celebração deles do dia da trombeta. E quando eles celebram o dia da trombeta, significa que faltam 10 dias para o dia do perdão. Ok? Ou seja, contando de hoje, 24, em 9 dias será o dia do perdão. E tudo isso é muito profético para Israel. E é muito profético para nós também, porque certamente o dia da trombeta e o dia do perdão, eles certamente têm a mensagem ligada ao arrebatamento da igreja. É muito provável. Ok? Pois bem, então, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, ele diz: E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Bom, eu comento abaixo. Os anjos se juntam aos 4 animais e aos 24 anciãos para adorar ao Cordeiro. Todos os juízos que se seguirão são justificados pela necessidade de recuperar a terra das mãos de Satanás. Ou seja, exatamente aquela simbologia que eu falei para vocês da abertura do livro selado com 7 selos, ligado à simbologia da terra do Antigo Testamento. O verdadeiro dono da terra guardava um livro escrito por dentro e por fora, normalmente selado, e ali estava as leis que garantiam que ele tinha direito a uma determinada terra, ok? E o parente resgatador normalmente era quem pegava esse livro, ia diante dos juízes e falava: tá aqui, essa terra pertence ao meu parente, eu paguei, eu tenho condições de pagar o preço, ou já paguei o preço do resgate, e quero a terra de volta. Então, a voz de muitos anjos, como eu estou dizendo para vocês, esse capítulo 5 é um capítulo para mostrar a glória de Deus, o poder de Deus, para que os cristãos aqui na terra tenham a tranquilidade, a garantia de que nada pode impedir o plano de Deus. Nós vemos homens aqui na terra fazendo planos e eles às vezes indo por água abaixo, né? O Putin está lá com o plano de dominar a Ucrânia de novo. Teve momentos lá que ele ficou em dificuldade, a Ucrânia, e agora a Europa está entrando nessa guerra contra a Rússia, porque a Rússia já invadiu mais 2 países além da Ucrânia. Invadiu assim, mandou drones, né? Invadiu o espaço aéreo. Foi a Polônia e a Romênia. E fazendo isso, toda a Europa tem que entrar nessa guerra contra a Rússia. Olha o momento que nós estamos vivendo. É muito pior do que o momento que eu, quando jovem, na década de 70, havia toda aquela mensagem sobre a Guerra Fria, né, que a televisão estava falando, todos preocupados, né, até do fim do mundo. Hoje, as armas são mais potentes, existem mais armas, mais potentes.
E esses países que possuem armas atômicas, como a Rússia, Inglaterra e a França, a Inglaterra e a França, pelo acordo da OTAN, elas têm que entrar na luta para defender a Polônia e a Romênia. Então, por isso também que eles já estão se preparando para, caso a Rússia venha invadir o espaço aéreo novamente, eles terão que reagir. E como é que fica você ver países com armas atômicas? Corre risco de alguém jogar uma arma atômica? Irmãos, aquele Putin, quem é aquele homem? Ele é o líder da Igreja Católica Ortodoxa. Ele lidera uma religião ou uma igreja, como vocês queiram. Na verdade, não é bom nem chamar de igreja. Aquela instituição é totalmente pagã, ela acredita em purgatório, faz invocação ao mundo dos mortos. Ela é uma divisão da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Putin é o líder dessa igreja. Ele é o líder dessa igreja. Não é impossível que esse homem ele tenha algum plano maligno envolvendo Israel, a religião de Israel. E tem até uma foto dele lá no Muro das Lamentações orando. Então, o exemplo que nós temos aí são pessoas que têm que ser chamadas de satanistas. Tudo que eles estão fazendo no mundo e a doutrina que eles seguem, não existe dúvida. Você veja esse Putin, ao mesmo tempo que ele dirige um país que se declara ateu, que o comunismo é um país, né, que se declara ateu, ao mesmo tempo ele lidera uma igreja católica ortodoxa, né, como interpretar isso tudo? Qual vai ser o resultado disso tudo? Olhando para as coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos, é pensar que a igreja vai ser arrebatada agora e esses homens estão assinando lá a aliança, vamos dizer, de paz para propor uma paz para Israel e para o mundo, que é isso que está profetizado em Daniel capítulo 9. Muito provavelmente isso está acontecendo agora nos Estados Unidos. Muito provavelmente isso está acontecendo agora. Eles estão reunidos com essa finalidade. O discurso, como eu falei para vocês, o discurso do Donald Trump ontem, dia 23, foi exatamente esse, sobre a paz no mundo e criticando a ONU, porque a ONU tem só discurso e ela não trabalha efetivamente pela paz no mundo. Foi o que o Donald Trump falou. E esse homem, eu tenho falado para vocês, ele está enganando até as igrejas. Esse homem está enganando até as igrejas. Se esse homem vier no Brasil, está arriscado ele subir num púlpito de uma Assembleia de Deus, entregarem um microfone para ele, como se ele fosse um responsável, né? Um representante do cristianismo. Não é, irmãos. Esse homem ele é ligado àquela igreja satanista Ku Klux Klan. Quando ele mandou representantes no Brasil, da outra vez que ele estava na presidência, e tá nos jornais. Esses pastores satanistas vieram, inclusive ofereceram aliança na época para o presidente do Brasil, Bolsonaro, que rejeitou. Mas o Donald Trump é ligado a eles. Lembrar aqui que o irmão Roberto deu uma colaboração, vocês têm que colocar diversos vídeos lá no grupo, é bom. O irmão Roberto deu uma colaboração, colocou um vídeo de um culto lá na Casa Branca. E como eu tenho dito para vocês que esse homem é satanista, eu lá no vídeo eu procurei, se alguém achar, me fala, mas eu não achei. Não tinha um negro lá. Isso é um assunto delicado, mas eu digo normalmente que eu, como branco, eu tenho até vergonha de falar por causa desse negócio de racismo no mundo. Isso é uma coisa muito feia. Aí um indivíduo que se diz cristão participa desses grupos, né? Isso aí vai trazer... Os cristãos que ficarem aqui na grande tribulação, eles serão acusados, entre outras coisas, de racismo, de supremacista racial. Vão ser acusados de tudo, né? De homofóbico, como hoje já são acusados. Na grande tribulação, a Bíblia diz, irmãos, que até os animais vão se revoltar. Até os animais começarão a atacar o ser humano. Né? E vai ser comum também o ser humano atacar outro ser humano, como já está acontecendo. Né? Como aquele conservador lá nos Estados Unidos, que ele acabou levando um tiro no pescoço.
E agora descobriu quem foi o assassino. O assassino é uma pessoa, descobriu, vamos dizer, pelo menos eu vi a notícia, né? Ele era homossexual, vivia com outro homem e talvez ofendido pelo fato dos cristãos, né? E aquele cristão dizer abertamente, homossexualismo é pecado. Ou seja, isso que nós estamos vendo de uma pessoa levar um tiro no pescoço por falar isso, ou começar a sofrer afrontas no emprego, né? Isso que nós estamos vendo, isso aí, irmãos, é um prenúncio da grande tribulação. Muito provavelmente nós já estamos vivendo o princípio de dores, muito provavelmente. E as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, né?